Bom dia, pessoal! Finalmente estamos aqui hoje para falar um pouco sobre o intercâmbio na Austrália. Estou muito feliz hoje de estar falando com a Marta. Marta é uma pessoa sensacional, muito obrigado, Marta. Há muito tempo a gente está planejando esse bate-papo aqui. E como nós já começamos a falar um pouco sobre a importância de filtrar a informação, hoje em dia nós temos muita informação, tanto no YouTube, nas redes sociais, mas às vezes é difícil filtrar, às vezes buscar informação confiável, né? Então, o objetivo dessa conversa aqui é meio que filtrar isso, né, Marta? Esclarece alguns pontos, né, que a gente acha importante no intercâmbio, né? Exato. A Marta, ela está à frente aí da First Gate. Eu gostaria de saber um pouquinho mais. Há 5 anos atrás, quando eu cheguei aqui, a Marta foi essencial. Marta me ajudou. Ela já foi minha primeira referência na Austrália. Me ajudou a encontrar meu primeiro emprego e foi fantástico, assim, porque então nós perdemos o contato depois de alguns anos, retomamos, e num período bem crítico que eu passei, familiar, e eu tinha que justamente renovar meu visto. Né? Exato. Período de pandemia que foi crítico, acho que no mundo todo, e aqui na Austrália a gente não deixou de ter esse período crítico também, né? E eu sou muito grato a você, porque no momento que eu passava por uma questão familiar, você me deu um suporte, assim, realmente personalizado. Eu lembro que eu terminava o trabalho, tipo, 8 da noite, você já me ligava no caminho, assim, 2 minutos você já me ligava, sempre para me atualizar sobre como é que estava o processo de renovação. Eu estava com prazo curto na época. E eu acho que assim, é essencial quando você vem para a Austrália, você ter um apoio aqui na Austrália. Porque assim como eu, como você, né, e muitas outras pessoas, deixamos a família inteira para trás, né? E a distância aqui é um fator não complicado, mas eu diria que nos deixa afastado um pouco da família no dia a dia. E a família passa a ser os amigos. Sim. E o que eu tenho em relação à agência é que os nossos estudantes, eles passam a ser nossos amigos também. E é claro, né? Tem algumas pessoas que você consegue se chegar, tem uma conexão maior. Ter uma conexão maior com ela, e vira mais que uma amizade, né? Vira uma família aqui. É importante ter esse lado, né? Bacana. Quanto tempo a First Gate está no mercado? A First Gate está no mercado já tem 10 anos. Aqui em Melbourne ele só tem 3 anos. A novinha aqui é uma criança aqui ainda. Mas o dono da First Gate, né, eu sou sócia aqui somente aqui na agência de Melbourne. E o dono da agência, ele tem outras agências também em outros lugares da Austrália e no Brasil também. Eu já conheço o Diogo, né, que é o dono, já tem 10 anos. Eu conheço ele, tem bastante tempo. Vocês avançaram muito no atendimento à distância, como é que eu falo? O atendimento virtual? Sim, devido à pandemia. Devido à pandemia, né? O que aconteceu, especialmente aqui, né, em Melbourne, fechou tudo, né? E aqui, o fechado aqui foi fechado mesmo, porque a gente sabe aí de algumas notícias no Brasil que estava fechado, porém as pessoas saíam, né? Elas saíam para uma festinha. E aqui não, aqui você tinha, claro, né? Teve pessoas que fizeram esse tipo, tiveram essa atitude de sair, de infringir algumas leis, né, de fazer festa, mas quando elas eram pegas, né, nessa infração, eram multadas, né? E a agência, nós tínhamos uma agência física que ficava na City. Com o fechamento da fronteira, com o fechamento da cidade em si, nós fomos obrigados a fechar também a agência, a física, né? Porque não podíamos mais atender ninguém. E nosso atendimento não tinha mais sentido ter ali aquele atendimento físico, né? Você não podia realizar. Não podia realizar esse atendimento físico. E assim como nós, as outras agências também passaram a fazer esse atendimento online, né? Então a gente liga a câmera quando a pessoa não quer só falar pelo telefone, né? Eu gosto muito de ver a pessoa, eu tenho muito isso, é muito de mim, né? Aproxima mais. Se aproxima mais, a pessoa vê a veracidade que você está conversando com ela. E então aconteceu isso, nós passamos atendimento online.
Estamos com atendimento online até hoje, porque nós somos novos aqui em Melbourne, como eu falei, mas vínhamos de um visto que também interrompeu muito o nosso processo aqui para o visto de estudante, que foi o visto de Covid, que qualquer pessoa podia aplicar que estivesse aqui, que cumprisse alguns pré-requisitos, né? E era muito fácil aplicar. As outras agências também passaram por isso, né? De ter uma perda de estudantes ali no processo de renovação. As pessoas sentem muita falta desse face-to-face, né? Da presença física, mas eu acho que não só a agência de intercâmbio, mas várias áreas, eles avançaram muito, eles conseguem aproximar mais das pessoas e fazer um trabalho às vezes até melhor. Como o Covid já está com 3 anos, né? As pessoas estão bem acostumadas com atendimento online. Sim. Então, a gente tem agência física lá em Sydney e vai pouquíssimos estudantes, muito poucos. Somente aquele estudante que está chegando ali e não volta mais. Não volta mais. Né? Porque hoje em dia a pessoa hoje está mais segura que o processo online ele dá certo também. Ele pode acontecer também, né? Sim. Então, não só nessa área do intercâmbio, mas eu falo atendimento em geral para serviços, né? Hoje você vê bastante serviço de atendimento psicológico, consultas médicas feitas por vídeo, né? E eu acho interessante esse lado, eu né? Eu fiz atendimento com médico durante o Covid, porque também não podia ter podíamos contato. E assim, foi um pouco desafiante, porque meu inglês não era tão bom. Como é que eu vou explicar e vai me passar um remédio errado, entendeu? Assim, aquele medo de, meu Deus, como é que eu vou falar inglês aqui? Será que ele tá entendendo o que eu tô falando? E às vezes a pessoa perde um pouco a paciência também, porque tava todo mundo assim. As escolas sofreram muito com isso também, quando começou as aulas online. Não estavam preparados para ensinar online também. Não. Então foi bem complicado. Foi um período de aprendizado para todo mundo, né? Principalmente as agências tiveram isso. Você tocou bem o assunto, que foi as escolas, né? As escolas passaram por um período bem complicado com as fronteiras fechadas, né? Porque as escolas privadas, né? A maioria das escolas aqui que os estudantes internacionais vão para estudar, principalmente o estudante da América Latina, ele vai para uma escola privada, ele não vai para uma escola do governo, né, que seria um TAFE, ou vai direto para uma faculdade. E para as escolas privadas passou por esse processo e foi desafiador para eles. Porque não vinha estudante. Estudante que chegava aqui para fazer inglês já tinha entrado no país até o dia 19 de março, quando fechou a fronteira. E foram mantendo aqueles alunos, e com um ano do Covid, eles já não tinham mais aqueles alunos de inglês, né? Então a gente teve bastante crise, escolas fecharam. Principalmente as escolas que só tinham inglês, né? E mesmo com a ajuda do governo. Mesmo com a ajuda do governo. Não tinham como se manter no mercado sem o principal produto dele, que é o estudante. Eu tive uma experiência também pessoal, porque eu morei em hostel por 1 ano e meio. E a ideia não era morar em hostel, porque você não mora em hostel, a ideia era ficar uma temporada ali, 2, 3 meses, só para melhorar meu inglês, porque o pessoal tá sempre aberto para conversar, então eu falei, lá é o lugar para mim melhorar meu inglês. E eu fui 2 meses que eu estava lá, Covid, lockdown. E aí eu acabei ficando 1 ano e meio, só que nesse 1 ano e meio eu morei em 5 hostels, porque 4 fecharam. E foi pulando, né, de um hostel para outro, né? Nós estamos pulando porque não tinha ninguém vindo. Não podia viajar, não sei nem como a gente conseguiu ainda ficar com dentro de um hostel. Principalmente porque ali você tinha uma movimentação de pessoas, né? Que era o perigoso pro Covid, né? Você tem várias pessoas de diferentes lugares, você não sabe para onde está indo, você não sabe para onde vai. De certa forma, isso me ajudou, por um lado, porque você não tinha contato com as pessoas. Seus amigos você não podia visitá-los. Mas né? Então ficava só aquelas pessoas ali, hostel, você tinha que manter uma distância também nas mesas, você não podia sentar próximo igual a gente está aqui.
Era uma loucura, era uma loucura. Dentro do hostel você não tinha que manter uma distância, limite, né? Tinha elevador, né? Enfim, vamos entrar então no assunto principal, que é a questão do planejamento. Marta, decidi fazer um intercâmbio. Tô vendo aqui que o mercado só vou conseguir uma oportunidade boa se eu melhorar meu inglês, se eu tiver um inglês, se eu tiver uma experiência internacional, que foi o meu caso. Qual que é o primeiro passo, ou os primeiros passos que eu tenho que tomar a partir dessa decisão? Questão de olhar por agência, planejamento. As pessoas eu sempre aconselho a procurar uma agência. Você vai ver aí na internet, não, você consegue fazer o processo sozinho. Mas a agência, ela tem pessoas experientes naquele processo. Então, nada melhor que conversar com alguém que tem experiência, que saiba como que é o lado do intercambista, para te jogar a real de um intercâmbio, né? Eu sempre falo com os estudantes, né? Não é simplesmente você chegar na agência também e querer pagar um curso. Não é assim que funciona. Eu sempre digo que eles precisam fazer alguns planejamentos, né? Para que o processo do intercâmbio aconteça com o tempo. Então, planejamento aí é um planejamento financeiro, porque infelizmente o intercâmbio ainda, para muitos brasileiros, é um valor muito alto. Quando você converte ali o real para o dólar, então você tem uma taxa ali que dá um valor bem diferente do que você tem, né? É um pouquinho caro ainda o intercâmbio. Depois eu até posso explicar por que ele é caro, né? O que faz com que o intercâmbio seja caro. Então, esse planejamento financeiro, você precisa ter um planejamento familiar, porque você precisa contar para sua família que você está mudando de um país para o outro, e é um país, você precisa explicar, olha, você está indo para a Oceania, ou você está indo para a Europa, para a América do Norte. Não interessa para onde você vá, mas você tem que contar, né? Que você vai ter que pegar um voo, e são muitas horas de viagem. E no nosso caso, que a gente está aqui na Austrália, você pode levar aí 2 dias para chegar aqui na Austrália. Então eu sempre falo, faça um planejamento familiar, conte para sua família, não deixe de contar para sua família que você vai viajar, da importância do intercâmbio para você, e até mesmo no caso de pais, né, que são preocupados aí com os filhos, para eles já irem acostumando com a ideia da mudança. Sim. E hoje em dia a gente tem a internet que facilita muito aí a questão de saudade, né? Eu tenho meu pai no Brasil, eu tô sempre falando com ele, toda semana eu falo com ele, sei lá, pelo menos umas 2 vezes na semana eu falo com ele, eu deixo mensagem, e a facilidade de vê-lo e ver que ele está bem é muito importante para mim e é importante para ele também. Então eu falo sobre essa questão desse planejamento familiar. Tem um planejamento emocional que tem que ser feito também. Porque você vai para um país que você não conhece praticamente ninguém. Às vezes você vem sem conhecer mesmo ninguém aqui na Austrália. Você vai ter momentos de solidão, então você pode ter uma coisa bem comum aqui, que é o homesick, né? A pessoa... Que não é ainda depressão, né? Que não é a depressão. São momentos altos e baixos que você vai ter aqui na Austrália. Você vai chegar aqui, quem não tem inglês se sente pior do que um analfabeto. Não estou querendo... Não, com certeza. Diminuir um analfabeto. Porque o analfabeto ele ainda consegue falar. Ele consegue falar, ele consegue se comunicar, ele só não consegue escrever. Então você chega num momento que você não consegue escrever, você não consegue falar com a pessoa, expor seu pensamento, as suas ideias. E você fica um pouco frustrado com isso, né? Então você tem que fazer esse planejamento emocional também. Aí eu falo também de um quarto item, né? Então eu falei do financeiro, o emocional, o familiar. Zamera. Qual que é o próximo? Então você tem que unir todos esses planejamentos para você chegar aqui na Austrália e conseguir fazer o seu intercâmbio
de fazer com que ele aconteça da forma que você sempre sonhou, né? Sim. O que eu não posso esquecer na hora do embarque? Tô lá, tenho meu visto, fiz meu planejamento, fui na First Gate, falei com eles, me deram todo o suporte. Vocês dão suporte, principalmente antes também, de vir também, né, para a Austrália. Até para não esquecer nada na hora do embarque, porque você vai ficar aí. Não é uma simples coisa, esqueci, tô dentro do avião, tô lá no Catar, no Chile, e não dá para voltar. Então, na verdade, em alguns casos você não consegue nem embarcar, né? Nossos estudantes estão vindo do Brasil para cá. A gente faz, não só do Brasil, né? Porque a gente traz estudantes que estão em outros países também. Está na Irlanda, que está na Europa em geral, nos Estados Unidos. Todas as pessoas são convidadas a vir a fazer um intercâmbio. Então a gente faz uma reunião de pré-embarque com a pessoa, né? E a gente pontua com ela toda a documentação que ela precisa ter na hora de apresentar para fazer o check-in no aeroporto. Então ali ele vai ser pedido ali o passaporte, claro, né, o principal, mas vai te pedir também o seu visto, vai te pedir também carteirinha de comprovação da vacina da febre amarela, que é muito importante. E alguns lugares, né, quando você chega aqui na Austrália, alguns agentes de imigração, eles vão te pedir também o seu insurance, o seu seguro obrigatório. Sim. Então você tem que ter esses documentos já numa pastinha separada e em mãos. Aí eu falo muito com os estudantes, imprima esses documentos. Não deixe de imprimir, porque às vezes o seu celular está sem bateria, você não conseguiu conectar na internet. E você tocou num ponto que, assim, minha experiência, eu vim para a Austrália com inglês zero inglês. Então eu cheguei com a minha pastinha com toda a documentação ali organizada, morrendo de medo de estar faltando algo. E eu lembro que o cara da imigração o agente me fez uma pergunta e eu não entendi, obviamente, o que era. Ele pegou minha pastinha, abriu e tirou que era o cartão de vacina amarela. Então isso facilita muito, né? Facilita. Ter sua pastinha com os documentos. Facilita bastante. O pai de duas das nossas estudantes, né? Ele veio para cá agora, em julho, né? Para visitar as meninas, né? E ele olhou os vídeos, porque ele nunca tinha feito uma viagem internacional. Então ele foi no YouTube, pegou os vídeos, olhou como é que ele andava até dentro do aeroporto, para ele não ter problema, justamente por causa do inglês que ele não tinha. E a gente também orientou ele a fazer essa pastinha também. Eu falei com as meninas, olha, faz um questionário, coloca ali algumas perguntas e respostas para ele, porque caso o officer, né, da imigração for perguntar para você, ele vai saber pelo menos ter noção do que pode acontecer ali na imigração. E nessa reunião de pré-embarque a gente conversa com o estudante e fala todo esse processo, né? O que pode acontecer, o que vai deixar de acontecer. Tem estudante que compra passagem que vai passar, por exemplo, pela Nova Zelândia. E muitos não sabem que essa passagem, ele precisa ter ali um visto de trânsito para Nova Zelândia, ou que ele compre a passagem para os Estados Unidos. Já aconteceu isso. Uma estudante, ela fez um intercâmbio, comprou a passagem indo pelos Estados Unidos. 2 dias antes que a gente conseguiu fazer ali a reunião de pré-embarque com ela falou assim, estou indo pelos Estados Unidos. E a gente conversou, porque ela comprou a passagem por conta própria, né? Sim. E ela falou assim, estou indo pelos Estados Unidos. Você tem o visto de trânsito para os Estados Unidos? Não, eu não tenho. Então a gente teve fazer uma correria ali, ela não conseguiu, claro, né? Não dava tempo ali para ela conseguir tirar esse visto de trânsito. Ela teve que cancelar essa passagem. Meu Deus. Nós tivemos que remarcar a aula dela, porque isso é possível também, remarcar o início das aulas, só para depois ela conseguir comprar uma passagem e embarcar para a Austrália. Então nessa reunião de pré-embarque a gente fala com ela, né, com a pessoa, tudo que pode acontecer nessa vinda para a Austrália. E os primeiros dias que chegam aqui na Austrália... Ela não conseguiria nem embarcar, né? Não, ela não conseguiria embarcar. Para os Estados Unidos, eles são mais rígidos ainda, né? Sim.
porque o visto de trânsito você tem uma entrevista para fazer, então ela não tinha tempo hábil para isso. Já no caso de passar pela Nova Zelândia, o processo é online. Mais rápido. É mais rápido. Pode acontecer, né? Eles pedem que você faça o processo pelo menos aí com uns 10 dias antes da data de embarque, mas ele pode sair rápido ali. Às vezes a pessoa consegue fazer até mesmo no próprio aeroporto, mas a gente não aconselha, né? Entendi. A gente não aconselha porque é um sistema, a gente não sabe como é que tá ali, como é que vai funcionar, se o sistema tá fora do ar, pode acontecer alguma... prevenção é tudo, hein? Prevenção é tudo. É muito dinheiro envolvido, é muito planejamento envolvido para você se perder por uma questão que, eu acho que vai dar certo, lá no aeroporto eu faço isso. Não vai dar certo. Ótimo, fiz toda essa preparação, cheguei na Austrália. Quais são os desafios aí? Procurar emprego, tô com meu inglês zero, que tipo de emprego eu posso achar aqui? Tem aquela questão do choque cultural também, várias nacionalidades diferentes, países diferentes. Como lidar com isso? Existe um jogo de cintura aí que eu preciso ter. Esse jogo de cintura, quando a pessoa faz aquilo que eu falei antes, né, que é esse planejamento emocional, ela já vai chegar aqui sabendo o que pode acontecer com ela ou não, né? Sim. Eu já conheço pessoas que vieram para cá e falam assim, olha, eu fui para os Estados Unidos e consegui resolver as coisas, estava tudo de boa, mas na hora que chegou aqui na Austrália, e que não é só uma viagem de turismo, que é um lugar que você escolheu para morar temporariamente, a pessoa dá suspira mais. Sim. Porque vem alguns desafios aí para ela, né? Como você falou, né? O principal é o trabalho. Então ela tem ali alguns desafios, né? Quando chega aqui na Austrália, que é do emprego. Porque você não está preparado. Agora eu lembrei qual que era. Eu tô indo a sirene. Passou o helicóptero, agora a sirene. Por isso. Vamos lá. Desculpa. Eu lembrei do outro planejamento que eu queria falar inicialmente, né? Que era sobre esse planejamento profissional. Porque quando você chega aqui na Austrália, se você não tem inglês, você não vai conseguir ir direto para a sua área de trabalho. E você pode se frustrar com isso. E a maioria dos estudantes que vem para cá, né? Eu não falo a totalidade, mas a maioria, ela tem curso superior, trabalhava no escritório, então tinha uma vida bem mais cômoda do que você chegar aqui, você vai ter que trabalhar com uma coisa braçal. Sim. Não está preparado nem fisicamente para isso, né? Porque acordar cedo, todos os brasileiros acordam cedo ali para trabalhar, para estudar à noite, já tem essa cultura do Brasil, né? Mas trabalhar braçal, o Ricardo já trabalhou com isso, eu também já cheguei aqui na Austrália, já trabalhei com isso. Você vai trabalhar de cleaner, que é fazendo faxina, você pode trabalhar em hotel. Isso não vai te exigir muito inglês, né? Você só precisa saber. Você consegue fazer dinheiro. Consegue fazer dinheiro. Os homens, né? Porque pagam um pouco melhor do que fazer faxina, vão pro lado da construção civil. Containers. Descarregar containers. Vai pra mudança. E isso, Pagam gente. bem. É muito esforço físico para isso. Você se sente cansado, você se sente frustrado por não estar falando bem o inglês, você se sente frustrado porque você está deixando a sua vida profissional, né? Eu vim para cá, no meu caso, eu era da área de TI no Brasil e trabalhei com isso por 20 anos no Brasil. Não façam conta, não vim tão nova para cá. Eu trabalhei com isso por mais de 20 anos no Brasil e eu deixei tudo para trás. No meu caso, né, eu tinha uma rotina meio estressante, então para mim eu achei assim, fiquei um pouco relaxada em relação a isso, de menos estresse de trabalho. Sim. Mas me exigia fisicamente bastante. Mas existe uma outra questão também, quando nós falamos de, vou trabalhar na faxina. No Brasil,
Brasil existe também aquela discriminação, mas também nós sabemos que a pessoa que trabalha na faxina, ela ganha mal. E muitas vezes ela não consegue, você sabe das dificuldades que essa pessoa enfrenta. Aqui já é diferente, você pode ser um limpador, trabalhar na faxina e morar num prédio onde tem ricos, você pode comer onde as pessoas, todo mundo vai. E você não consegue muito ver essa diferença de rico do pobre, porque você tem um poder de compra. O poder aquisitivo aqui é muito maior do que no Brasil, né? Essa às vezes você trabalha no escritório e você também tem aquela coisa assim, cara, no escritório eu chegava em casa e eu não desligava. Aqui não, eu faço meu serviço, deu hora de ir embora, acabou, eu esqueço aquilo ali, né? Também tem isso, tem gente isso. Que se adere a isso, né? Não, minha vida antes era muito pior, né? Eu ficava conectado no trabalho 24 horas. Não, eu tinha assim, uma questão financeira no Brasil em relação a muitas pessoas. Eu tinha uma questão financeira boa, né? Até mesmo pelo tipo de trabalho que eu fazia, me dava condições para isso. Mas era estressante, como você falou, né? E essa questão de você chegar aqui e fazer esse tipo de trabalho, muitas pessoas têm uma mente que você está num subemprego. No Brasil se usa muito essa palavra, né? Subemprego. E aqui não tem isso, realmente não tem isso, né? Porque o poder aquisitivo de uma pessoa você faz uma faxina, você consegue pagar um mestrado, pagar uma faculdade. E no Brasil a gente sabe que é muito complicado. Não quer dizer que você fica rico, você pode até ficar, né? Você tem mais meios, mas nós não estamos falando de, você fica rico vindo pra cá. Não é essa questão, a gente não quer nem incentivar esse tipo de intercâmbio. E a gente joga real com a pessoa, que ela vai chegar aqui, vai ser trabalho, se ela quiser... Tá vendo uns... Se ela quiser adquirir seu telefone, quiser renovar o seu visto, ela vai ter que trabalhar bastante. E não é fácil trabalhar bastante e ainda ter que estudar ainda ao mesmo tempo. Tem muita gente que eu percebo, eu tô cansado, eu não quero trabalhar tanto. Olha, essa é a realidade de todo mundo, né? As pessoas trabalham e estudam. Mas o lado compensador é esse que a gente está falando, né? Porque você chega aqui, você trabalha, com 2 meses você compra um telefone novo, né? Você compra um iPhone. E no Brasil você não vai fazer isso com esse tipo de emprego que nós citamos agora, né? Exatamente. Uau, falamos bem sobre essa questão do choque cultural, do trabalho. E tem a questão de currículo também, né? Os currículos são diferentes do Brasil, você tem que se ajustar. Aqui tem uma carta de... Como você diz? Covelé. Coveleta? Tem também uma carta de indicação. Carta de indicação. Algum trabalho que você fez, pode te indicar também, isso é interessante. Uma de referência, né? Sim. E normalmente é só uma página. É só uma página. Em relação ao currículo, né? A gente, quando o estudante chega aqui, a gente ajuda ele a fazer esse currículo nos moldes da Austrália, né? Sim. Porque no Brasil, no currículo, você coloca ali toda a sua vida pregressa, né? O seu histórico profissional. E aqui são currículos direcionados, né? Se você vai trabalhar como um arquiteto, por exemplo, né? Se você vai colocar seus projetos de arquitetura ali no seu currículo. É claro, né? Eu falei arquiteto aqui, mas o arquiteto ele tem uma coisinha a mais, que é fazer o book dele, que ele tem que mostrar, né? Mas no geral, você vai colocar isso. Se a pessoa trabalhou de arquiteto um dia, e se ela trabalhou como professor de educação física também, uma coisa totalmente aleatória, você não vai colocar no mesmo currículo. Você vai fazer um currículo para arquitetura, você vai fazer um currículo para cleaner. E aí o que você foi no Brasil não importa para eles. Eu era advogado, eu era engenheiro, mas eu quero um cleaner. Isso aqui para mim não vai agregar naquele trabalho. Sim. E é uma dificuldade que a pessoa tem para chegar aqui na Austrália e fazer seu currículo inicial é que muitas pessoas não tiveram esse tipo de trabalho no Brasil. Sim. Então, como... Estava do Ricardo, entendeu? Mais o puro, não o status, o Ricardo advogado. O Ricardo arquiteto, ou o Ricardo engenheiro.
E aí eu falei, mas isso não é legal, né? A pessoa gosta de você pelo que você é. Não pelo que você tem. O meu marido, eu acho isso bacana aqui ele também. passou por uma situação meio parecida. Ele chegou aqui, como todo mundo, ele foi trabalhar de labor, porque ele foi trabalhar na construção. O labor aqui, ele é um ajudante de pedreiro. É o ajudante pedreiro. Ele é o ajudante. É o ajudante. Ele nem é o pedreiro. Ele é o ajudante. Então tem uma situação ali que ele comentou com a pessoa. Ele falou assim, que ele era advogado no Brasil também, Sim. né? Ele falou assim, eu era advogado. E a pessoa ficou espantada. Mas como você é um advogado e está aqui como pedreiro, né? E ele falava, o que a gente costuma falar com o estudante é, você está momentaneamente, você não é pedreiro. Então você tem que pensar que aquilo é um momento da sua vida onde você precisa... É um degrau que você precisa evoluir com o chegar tempo, onde né? você quer. E como é que vem com essa evolução? Essa evolução vem justamente com o inglês. Sim. Que a maioria dos nós brasileiros viemos com o inglês mais básico, né? Com um intermediário, um pré-intermediário ali. Não chega a ser um inglês avançado, né? Você não tem a fluência da língua de uma hora para outra. Isso aí vai ser com o tempo e esse processo pode demorar um pouquinho aí, até um ano, vai de pessoa para pessoa, até ela se sentir mais confiante e assim ela vai mudando de trabalho, né? Vai mudando, vai deixar de ser um pedreiro para trabalhar, por exemplo, numa recepção de um prédio. Gente, a gente está falando de emprego ainda que às vezes não é da área da pessoa. Que a gente considera subemprego. Mas se você pensar em questões de eu trabalhar como pedreiro fisicamente, exaustivamente, e eu trabalhar numa recepção de um prédio, já muda bastante. E você vai pegando confiança também no seu inglês no dia a dia. Sim. Então acho que é muito importante a pessoa vir para cá e pensar nesse momento, né? Nessa chegada aqui na Austrália. Está aberto para o novo também, né? Eu percebo que muitas pessoas, principalmente na questão do cultural, não, eu quero comer um arroz com feijão e carne, porque eu não fico sem. Tem isso e também. A pessoa não faz aquela imersão na cultura, não sente a cultura do outro, não experimenta as comidas, porque existe uma diversidade muito grande aqui também. Tem a questão do toque, o brasileiro tem muito essa questão de toque, de abraçar e beijar, e isso para algumas nacionalidades é ofensivo. Vamos dar a mão, né? E então fazer isso, esse estudo prévio da cultura onde você está sendo inserido é importante, conhecer um pouquinho das regrinhas sobre a lei também, porque, por exemplo, você não pode sair na rua aqui bebendo álcool igual no Brasil. Você não pode atravessar fora da faixa. Sim. Aqui em Até Melbourne para atravessar a rua com o celular, você pode ser multado. Pode ser multado. Você não pode estar olhando seu celular e atravessando a faixa de pedestres. Aqui em Melbourne, eu morei em Sydney também. E lá em Sydney eles são muito mais rígidos quanto a isso, a você atravessar fora da faixa. Eu já vi várias pessoas sendo multadas por estar atravessando no meio da pista. E com o tempo você vai também... culturalmente você vai pegando isso, se ajustando. E isso você quer dizer que você se exclui, né? Na verdade você está fazendo um ajuste. É justamente ao contrário, né? Não é uma exclusão, você está fazendo uma inclusão. Sim. Isso significa algumas renúncias que você acaba fazendo, como a questão da privacidade, às vezes, também. Né? Entender que, eu já não... Até essa coisa do brasileiro de falar alto, de rir alto, você não vê muito aqui. E às vezes as pessoas podem ver isso como um pouco vulgar, de certa forma. Tem uma coisa interessante que você falou em relação a falar alto e tudo. Eu não sei se você já viu isso, né? Tem um trem, por exemplo, o V-Line aqui. Você tem um vagão que é o vagão do silêncio, né? Você vai ter um vagão separado que é para você não conversar. A pessoa tá ali, ela quer simplesmente silêncio naquele vagão. E normalmente já são silenciosos, né? Assim, são silenciosos. São bem silenciosos. Uma questão interessante aqui em relação, falando de transporte, né? Transporte público aqui é muito bom também, né? Maravilhoso. Ele atende muito. Você tem aqui em Melbourne, especialmente aqui em Melbourne. Nas outras cidades você tem também, né? Nós temos aqui o trem e o
o ônibus, né? Sim. Que atende super bem. Aqui não é lotado como no Brasil, gente. Eu tenho uma amiga, nem na hora do pique. Eu tenho uma amiga que inclusive está lá em Sydney, que é o Diogo. Nós trabalhamos juntos em Brasília, lá no Brasil. E assim que eu cheguei, que ele morou aqui um tempo quando ele era criança e depois voltou, quase na mesma época que eu cheguei aqui. E aí eu comentei com ele, ele falou assim, e aí, o que tá achando, né? Eu falei, nossa, maravilhoso, transporte, parece que tudo funciona, né, nesse país, né? E ele falou assim, então agora você tem uma consciência sobre o que é um governo que serve ao povo, ao invés de ser servido pelo povo, né? Isso é bem bacana. É claro que com o tempo você começa a ver os problemas locais aqui também. Não é um país livre 100%, de tudo, né, gente? Acho que em nenhum lugar do mundo você tem um país que seja livre de violência. Sim. Aqui também tem violência, né? Só que é menos e é diferente do Brasil. No Brasil você tem uma violência com um revólver, alguém, um roubo à mão armada, um sequestro. Acho que a segurança é o que mais pesa sempre, né? Quando você pensa no Brasil. Eu amo o Brasil, eu adoraria voltar, mas a segurança faz com que eu fique. Mais um pouco. E aqui, de modo geral, a Austrália toda tem essa segurança. Claro, né? A gente está falando da maior cidade da Austrália, que é Melbourne. Você tem aqui mais de 5 milhões de habitantes. É um país multicultural, então vem pessoas de tudo quanto é tipo, né, pra cá. Então, você vai encontrar aqui, vai ter alguém bêbado na rua, drogado na rua. Tá falando de baladas, as baladas aqui elas fecham mais cedo que no Brasil. Mais cedo. 10 horas, o pessoal às vezes tá pensando em se arrumar pra sair, o pessoal tá voltando. 10 horas da noite, no sábado, galera voltando pra casa, porque normalmente eles saem do trabalho e já vão pro happy hour, já vão... eu tive esse choque um pouquinho quando eu cheguei aqui, porque no Brasil eu costumava sair bastante lá, meu outro lado, né, costumava sair bastante, gostava de sair bastante. Então eu chegava em casa, eu tomava um banho, dormia um pouco, para quando desse ali por volta de 10 horas, 11h30, tá saindo para ir pra balada. Nossa, é verdade. Vou dormir um pouco porque dá para descansar, para ficar a noite inteira. A noite toda. E aqui não, aqui você sai do trabalho e já vai direto para baladas. Eu saía da escola, o tempo que eu fazia o inglês, né, você tem aula ali todos os dias, então eu saía da escola e ia direto para alguma baladinha que tinha lá em Sydney. Essa época foi a época de Sydney, e a balada acabava 1h da manhã, então 1h da manhã eu já tava voltando para casa, e no Brasil é a hora que tá... Não é 100%, eu conheço balada que você consegue ficar tipo até mais tarde, 3, 6, 7 da manhã, mas são raras. São raras, e aqui tem mais do que em Sydney. Tem mais que em Sydney, gente. Vem pra cá, eu falo, vem pra Melbourne. Marta, antes da gente entrar no próximo ponto, a First Gate, ela dá esse atendimento, ela traz os estudantes, né? Ela dá esse suporte pro estudante, mas vocês também, a pessoa que quer vir para turismo, tem algum outro tipo de visto que vocês também dão suporte para a pessoa? Porque assim, eu sei do intercâmbio de estudantes. A gente também faz o visto de turista. Quer trazer minha mãe para vir passear, Vamos trazer sua mãe para passear. Nós trabalhamos também com visto de turista, aqui lá no Brasil também daqui, né, porque não tem turista de qualquer lugar, né, e o visto de estudante são os nossos principais vistos que a gente trabalha. Ótimo. Outro ponto, entrando agora na questão mais específica do visto. Vou aplicar o meu visto, deveria ter sido lá atrás, né? Mas quando você aplica o visto, a Austrália ela exige alguns requisitos, algumas comprovações, por exemplo, financeira. Estou aplicando normalmente, as pessoas aplicam visto de 5, 6 meses. Qual é a exigência, comprovação financeira que eu devo apresentar para a imigração? Existe alguma outra coisa a mais? Como é que funciona sobre a comprovação financeira, né? Ela funciona de acordo com o país e escola. Então a imigração ela vai olhar esse tipo de esse critério, né? Que é a escola com o país. E cada um desses itens ele tem um nível. Então hoje o Brasil é nível 1.
Então são 3 níveis para países e 3 níveis para escola. O país com nível 1, ele pode escolher qualquer escola desses 3 níveis, porque não vai ser exigida a comprovação financeira. Então antes, quando o Brasil era nível 2, e por exemplo, ele escolhesse uma escola de nível 3, obrigatoriamente ele tinha que colocar a comprovação financeira na aplicação do visto. Então isso já foi uma alteração, ele já não precisa mais... Hoje não precisa, Sim. Tem mais ou menos uns 3 anos e pouquinho que ele não precisa mais de fazer essa comprovação financeira. Não é obrigatório colocar, porém, nós aconselhamos a pessoa que está vindo do Brasil para cá a colocar a comprovação financeira. Principalmente se a pessoa não tem uma estabilidade financeira no Brasil. Eu falo estabilidade financeira, digo proveniente de trabalho. Porque às vezes ela é uma pessoa que tem dinheiro, mas, Sim. sei lá, a questão do dinheiro é do pai, não dela propriamente, né? Porque você pode usar como comprovação financeira o seu sponsor. Pode ser uma dúvida que todo mundo tem, né? Você pode usar como sponsor ali os seus pais, irmãos ou avós, né? Você não pode usar um amigo como o seu sponsor. Seria o patrocinador. O patrocinador. Você não pode usar ali o seu amigo como patrocinador, o seu tio como patrocinador do seu visto. Você pode usar em alguns casos, mas você precisa explicar para a pessoa, né? No caso, para a imigração, né? Não para a pessoa, para a imigração, por que você está usando aquela pessoa? É meu padrinho? Pode ser meu padrinho, meu sponsor. Mas são casos bem mais delicados, né? Então a gente aconselha ali colocar como sponsor esse patrocinador. Então, mesmo que não é obrigatório, vocês aconselham um valor X. A gente aconselha porque a pessoa não tem, por esses fatores, né? A pessoa não teve um trabalho fixo por muito tempo, ficou mudando de trabalho, não tem um curso superior, não tem uma vida profissional. Por que isso? A Austrália hoje, né, ela quer algumas pessoas que tenham vínculo com seu país de origem. E esse vínculo ele é... Provar que eu tô vindo, mas eu tenho plano de voltar. Você tem plano de voltar. Sim. Essa comprovação vem com isso, com o seu trabalho que você teve no Brasil, com o seu estudo, com a sua família. Porque de uma certa forma, você não vai deixar isso tudo para trás só pelo sonho de vir aqui fazer o inglês. O sonho australiano. Então eu quero vir aqui para a Austrália, para quê? Eu quero melhorar meu inglês, eu quero melhorar meu currículo. Tem a carta de motivação para isso, né? De intenção, né? De intenção, de motivação. Se você tem a carta de intenção... Motivacional é ótimo. Intenção. Você tem a carta de intenção, onde você vai explicar os motivos que você quer vir para a Austrália. Então a comprovação financeira, ela vem um pouco só para reforçar essa sua carta de intenção. E esse valor hoje está em torno de quanto? Esse valor hoje está em torno de 1.750 dólares para cada mês de permanência aqui na Austrália. Então, quando você faz essa comprovação financeira, você está ali reforçando tudo que teve na sua carta de intenção, né? Sim. É uma coisa importante salientar também, é que em alguns casos vão te pedir exame médico no Brasil. Então, para quem faz até 5 meses de intercâmbio, esse exame médico não é pedido. Mas a partir de 5 meses, a pessoa é obrigada a fazer o exame médico no Brasil. Eu lembro que eu não precisei fazer, porque o meu visto era de 5 meses também. Mas aí quando eu fui renovar, eu tive que fazer. Então, esse exame médico, o que compõe esse exame médico, né? É um raio-x, tórax, é um exame de urina que foi agora substituído pelo exame de sangue e uma consulta com o médico. As pessoas perguntam, Marta, eu posso fazer esse exame no meu plano de saúde? Gente, infelizmente, você não vai poder fazer esse exame no seu plano de saúde. Você vai precisar ir a um médico credenciado pela imigração australiana para que ele faça seu exame. Por que isso? Esse médico ele vai entrar no sistema da Austrália. A partir do momento que ele receber o resultado dos seus exames, ele vai dar um ok
para a imigração. Então ele vai entrar no sistema da imigração e falar assim, olha, o Ricardo fez todos os exames, está tudo ok com ele. Então automaticamente o seu visto ele vai mudar de status. Ele tem um status que ele vai mudar para status de recebido na aplicação do visto. Entendi. E ele vai dar continuidade ali para ser pro agente de imigração. Ele só vai pegar seu caso depois do exame feito, né? Pro agente de imigração ele analisar o seu visto. Muito bom. Marta, acho que a gente cobriu muita coisa aqui, né? Muita informação. Mas talvez um dos principais cheguei na Austrália, né? A gente trabalhou na questão do choque cultural, trabalho e acomodação. Onde que eu vou morar, né? A gente tem muito, é comum aqui a questão de share room, né? É uma coisa que a gente não está acostumado no Brasil, né? De jeito maneira. A gente não está acostumado a chegar aí dividir um quarto com alguém. Eu já vi uma resistência assim enorme de brasileiros. Não vou morar com quem eu não conheço. E essa é meio que a realidade daqui e é um ponto positivo para você melhorar seu inglês. Também. Né? Eu já morei com pessoas de vários países. O que acontece é, como todo lugar, é meio complicado você chegar e de cara alugar um apartamento só para você, alugar não um apartamento ou um estúdio que é só ali um quarto. Sim. Com conjugado tudo, né? Sala, cozinha, mas é com valor mais acessível, né, para as pessoas pagarem, porque você não tem vínculos com o país suficiente para você comprovar para aquela imobiliária, para aquele locatário que você vai honrar com seus pagamentos na Austrália. Sim. Então, assim é feito no Brasil, é feito aqui também, né? Eles querem comprovar que você tem capacidade financeira para pagar ali o aluguel de todos os meses, né? Ou que você não vai deixar ali um contrato antes da hora. Sim. Que é um outro caso, né? Você vai fazer um contrato aí de 1 ano e muitos dos vistos iniciais são aí de 6 meses, né? A maioria dos vistos são para 6 meses, né? Então o locatário também não quer alguém que fique ali um curto período de tempo. Eles querem fazer uma alocação por um período maior. Então você vai ter um pouco de dificuldade para fazer essa alocação. Não que seja impossível, tá, gente? Não, já vi muita gente conseguindo isso também. E a pessoa faz isso através de quê, gente? Através de comprovação financeira. A maioria fazem através de comprovação financeira, paga ali uns 3 aluguéis antecipados, que aí vem um grande problema. O olerite, né? A gente chama aqui, tem outro nome, que é o invoice. Daí vem um outro problema aí, né? Você pagar esse valor antecipado, porque você precisa... Vamos supor que você vai alugar um apartamento aí que seja aí, não sei, $2.000 por mês. Quando você transforma isso em real, isso aí já vai dar aí R$6.000 e você vai pagar aí 3 aluguéis antecipados, vai dar aí quase R$20.000 de antecipação. E fora uma coisa que nós temos aqui, que é o bonde. O que é o bonde? Uma calção que você faz ali. Então você deposita um dinheiro em advance, antecipado, no valor X, sei lá, às vezes é o valor do aluguel de um mês. De um mês ou 2 semanas. De 2 semanas, aí depende muito da pessoa, do seu contrato que você vai fazer. E você tem que pagar isso adiantado. Esse dinheiro, quando você sai dessa locação, eles devolvem o seu dinheiro. Pode acontecer de não devolver o seu dinheiro completo, porque vai depender do estado que você deixou o local. Queimou um carpete, gente, você vai ser obrigado a reparar aquele carpete. Às vezes os próprios bills, né? Eu já saí, tipo assim, ele reteu metade, porque era mais ou menos o valor das bills que estavam para chegar. São as contas, bills são as né? contas, são as contas aí energia, de luz, de internet, né? Isso. Então essa calção vai servir para isso também, para o locatário se resguardar de algumas coisas que o inquilino ali vai deixar de cumprir no final do contrato ali. E o outro ponto
você dá um aviso, né? Para sair você avisa ali com duas, esse bonde ele, por exemplo, se é 2 semanas, se é um mês, você precisa avisar com um mês ou com 2 semanas. Com 2 semanas de antecedência. Está dando um prazo para que o locador ele encontre alguém que vai te substituir ali no seu quarto ou no seu apartamento. Agora, se você fala, não, arrumei um lugar, não vou esperar, aí você vai perder o bonde, de certa forma. Isso já é para cobrir esse tipo de situação. Você me deixou na mão, você me avisou hoje que você tá saindo amanhã. Eu já vi muitas pessoas aqui ficarem assim, indignadas porque perdeu o bonde. Mas perdeu o bonde por quê, né? E a maioria porque não cumpriu algumas coisas, Não quis né? esperar. Não quis esperar ali, eu arrumei um local melhor. Então não vai conseguir. Então, em relação à acomodação, né? Quando os estudantes vêm para cá, no caso da Fushgate, nós temos um contrato com algumas empresas que fazem, trabalham com moradia estudantil. Não é casa de família, mas são locais bem legais aqui para se ficar. Porque é o que a gente estava falando, né? Que aqui não é um país 100%. Então, se você... Eu já vi muitas pessoas caindo em golpe, que vê por foto, por vídeo, e chega aqui e não tem um local para morar. Os golpes aqui são diferentes, né? São diferentes. Existem os golpes, mas... Então tem que se tomar bastante cuidado com relação a quando você vem para cá. Se você quer contratar alguém, que você tenha certeza que ali é um local real e que você não vai ser... Não vai ser... Às vezes você vai muita confiança, transfere o dinheiro ali do bonde e a pessoa some, desaparece. Às vezes um bonde é $1.000. Você não vai ser fraudado, né? Então você tem que tomar bastante cuidado. Você tem um amigo aqui, a melhor coisa que tem, vai esse amigo te ajudar ali com essa acomodação inicial. Eu falo com as pessoas, né? Às vezes é preferível você pagar um pouquinho mais caro, ou ficar no Airbnb, ou ficar numa acomodação. Não só nós, como agência, as outras agências também têm, né? Início, né? Pelo menos ali pegar 2 semanas, 3 semanas para você sentir a cidade. E tem uma coisa que nós chamamos aqui de inspection, né? Que você ir ao local e fazer um reconhecimento, né? Do que você te espera ali. Não né? recomendo, né, fechar nada sem fazer um inspection antes. Às vezes no desespero você, não, já vou pagar antecipado agora, gostei, olha nas fotos, gostei do lugar. Paga, não faça isso. Não faça isso. Né? Não faça isso, porque... Visite o lugar. Às vezes você chega no lugar, você não sabe quem é seu flatmate ali, né? Aquelas pessoas que vai morar com você, você não sabe quem é. Se é uma pessoa que limpa a casa. Às vezes você cai no golfe também, né? A pessoa limpa a casa no dia da inspeção. Tem isso. Você chega lá, gostei de tudo. Tá tudo 3 limpinho. dias, tá? Aquela loucura, né? Culturalmente, né? Não é preconceito, mas a Não. gente sabe, assim, que culturalmente a gente tem umas diferenças, né? Aquela pessoa que tem... Eu sou maníaco por limpeza, o Ricardo é maníaco por limpeza. Isso é uma coisa do brasileiro, né? O brasileiro, ele tem uma questão... Nós somos conhecidos muito por ser muito limpos, gostar muito de limpeza. De tomar vários banhos por dia. Sim. Então, às vezes, você pode estar numa casa que Eles o vão dono da questionar. casa vai te questionar. Ficou 40 minutos no telefone, o que tá no telefone? No banheiro? O que tá acontecendo, né? É banho curto, e a questão da sustentabilidade aqui também é muito forte, né? Não é só questão de tomar vários banhos. Você tá gastando água e você vai ficar lá 20 minutos no banheiro, né? Isso é inaceitável. E não é bom pra pele. Não é bom pra pele. Então, se você toma... Eu lembro que eu morei em hostel. É porque tem a questão do clima também ajuda. No Brasil você tem aquela questão do calor, você tá sempre transpirando, né? Aqui você não transpira tanto. Aqui, né, em Melbourne, né? Já em outras regiões é diferente. Então você tem essa questão da transpiração também. Mas eu lembro que eu tava num hostel e o rapaz, um espanhol, falou pra mim assim: você tá tomando 2 banhos por dia? Assim, ela achava aquilo um absurdo. É diferente, né? Não tá acostumado a tomar banho. A água tá acabando. Tem a questão da limpeza também, que a gente vê isso muito, né? Tem gente, tem muita... Minha mãe não aceitaria nunca não jogar água na calçada, né? Vou lavar a casa inteira. Não, gente, é paninho, é um spray.
Eita. As casas aqui nem são preparadas para você jogar água, né? Não. Tem muita casa de madeira aqui, então no Carpete. banheiro você não vai jogar água no banheiro, você joga só dentro ali do box do banheiro. Sim. Essas diferenças culturais, né? Quando você mora com alguém que não é da mesma nacionalidade, você pode bater de frente ali, né? Com Essa comida. Questão, é isso. Cheiro da comida também. Cheiro da Às vezes comida. pra nós é muito gostoso, mas talvez pra outros já não agrada. Eu já morei com um flatmate que ele comia 5 horas da Flatmate é manhã. o colega de quarto, né? O colega de casa. casa. De casa. De quarto é roommate. Isso. É. E essa pessoa, ela comia peixe frito 5 horas da manhã. Era o café da manhã dele. 5 da manhã. Uau. 5 da manhã. Então 5 da manhã ele tava fritando ali um peixe, um salmão. E, gente, Tem regra, muita casa coloca regra, né, na cozinha. coloca regra na cozinha. Imagina você chegar Pra você não meia-noite e ir pra incomodar cozinha. os outros, né? Essa É. convivência com o outro, você tem que saber qual o seu limite. Sim. Seu limite é o limite do outro também. Você não vai ficar invadindo o espaço da outra pessoa, né? É verdade. Marta, eu acho que a gente cobriu muita coisa aqui. Eu acho que uma coisa que eu aprendi muito, até pra fechar minha parte, foi... Eu acho que eu me tornei uma pessoa muito mais minimalista. Porque dessa questão de mudar, você muda muito aqui também, né? De casa, mudou algo, arrumou um emprego em um lugar diferente. Tanto de casa quanto de emprego, às vezes. E aí eu sempre tava com a minha bagagem. Não Você dava pra comprar muita resume ali em coisa. duas Né? malas, O que eu né? preciso? Por exemplo, eu morei em hostel 1 ano e meio. Às vezes eu ia pagar o aluguel, nós vai ter que mudar de quarto. Aí eu tinha que juntar minhas coisas, tudo, e mudar de quarto. Correndo e mudar de quarto. Então eu sempre fazia uma limpeza, quase que mensal. Não, isso eu não preciso mais, isso eu não preciso. E ser minimalista não quer dizer que você vai usar roupa de mendigo, né? Na verdade, ter o essencial e às vezes uma roupa boa que você possa usar e não vai te ocupar tanto espaço se você tiver que mudar amanhã. Eu acho que quando você se propõe a fazer um intercâmbio, né? Você está propondo uma mudança de mentalidade também, Sim. né? Você muda em relação a saber isso sobre o seu limite, o limite do outro. Você aprende a ser mais econômico. Você aprende a ser mais minimalista, a ter o que é essencial para sua vida, do que desperdício. Eu falo financeiro, desperdício de roupa, desperdício de coisas que é mais futilidade do que essencial para te que faça feliz, né? Muito legal. Espero que todos tenham gostado. Eu vou deixar as informações da First Gate, quem quiser entrar em contato, o site de vocês e tem alguma informação Nosso mais? Instagram tá lá Instagram. também, né? Temos Instagram. Quem quiser entrar em contato também pode me chamar no privado. Muito também. rápida em retornar aí os estudantes, o pessoal que está planejando vir para cá. Tem muito mais coisa que a gente poderia falar aqui o dia todo, né, Ricardo? Não é muita coisa, mas Muita eu acho que a dica gente que conseguiu cobrir muita falar informação. sobre a cidade também, né? Com certeza a gente pode fazer mais pra frente, né? Acho que fica o convite aí. Pode deixar que eu aceito. Obrigado. Tchau, tchau.